Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 6 ações para vocês se aposentarem já, ou seja, garantir a sua liberdade financeira. Quem aí não sonha receber bons dividendos, uma renda passiva, para que você não precise mais fazer nada, para que você possa viajar com a sua família, poder aí curtir a vida e não depender mais de patrão chato, trabalhar. Quem não tem esse sonho, pessoal? Pois então, essas 6 ações que eu vou trazer aqui para vocês, eu acredito que tem tanto potencial de valorização e também de bons pagamentos de dividendos. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. E detalhe que essas 6 eu tenho na carteira do canal e sigo comprando para médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo, então eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele acaba sendo um dos maiores bancos que a gente tem aqui no país, e o setor bancário, pessoal, ele acaba sendo muito resiliente para a aposentadoria, porque é um setor que sempre paga bons dividendos. E o Banco do Brasil, em particular, ele sempre distribuiu um bom dividendo para o acionista, mesmo passando por cenários turbulentos. O Banco do Brasil, se você pega aqui, ó, numa lupa de longo prazo, você vê em dividend yield, você observa que ele paga assim, um dividendo médio na faixa de 8,7% ao ano. Isso aqui é muito bom e gerou aí um baita retorno para o acionista desde o Plano Real. Para quem comprou ações do Banco do Brasil lá nos anos 2000, conseguiu multiplicar seu capital em várias vezes, somando dividendos e valorização. O Banco do Brasil deu mais de 24% ao ano na média de retorno. Então perceba que sim, foi uma boa decisão de investimento. E se você quer se aposentar, parece ser um excelente banco, que vai te dar um bom dividendo, uma boa renda passiva, fora que está barato, mesmo que está passando por esse perrengue neste ano relativo ao agro, ele é um banco que é para aposentadoria, pessoal. É reloginho, paga dividendo trimestral, e já quando o banco voltar a recuperar o lucro, esse dividendo vai voltar sim para uma média mais consistente. Mesmo assim, no pior dos cenários com o Banco do Brasil, já com uma leve recuperação, você pode conseguir um yield de 6%. Será que o banco está barato, olhando para a valorização? Olha, eu acredito que sim, porque ele está cotado muito abaixo de sua média histórica. Somente para o Banco do Brasil retomar o valor patrimonial, geralmente a gente olha muito para valor patrimonial para o setor bancário, as ações do Banco do Brasil precisariam subir 31% na cotação. E não somente isso, se você utilizar pela própria lógica do Graham, que acaba medindo aqui o preço justo das ações brasileiras, você observa que o Banco do Brasil também está barato, tendo o preço justo de R$ 53,00, implicando aqui em um potencial de valorização de 122% na cotação. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho o Banco do Brasil como primeira maior ação aqui da minha carteira, representando 43,32%. Também estou pronto para colher esses bons proventos e essa perspectiva de valorização na ação da empresa. Segunda empresa aqui para aposentadoria não pode faltar, ele mesmo, o Banco Itaú. Ainda no setor bancário, o Banco Itaú, pessoal, ele é extremamente resiliente também. Perceba que nos últimos 10 anos aí deu 1.282% de retorno, deu muito retorno. Claro, deu menos que o Banco do Brasil desde o Plano Real, compara no Itaú desde o Plano Real, ele deu ali uns 19% ao ano. E nos últimos 10 anos você teve um retorno excepcional, dado de que o banco acabou crescendo o seu lucro, é uma taxa bem expressiva, né? Então ele deu aí quase 30% ao ano de retorno, mas pegando desde lá do Plano Real, você teve aí uns 19 a 21% ao ano, com muita tranquilidade. Então perceba que por ser um banco aí que está exposto em alta renda, você não vai sofrer com ciclo de inadimplência e ciclicidade. Muitos vão achar caro. Cotado por 11 vezes de PL, está pagando um bom provento. Perceba que o Itaú paga uma média de 7 a 8% de yield, parecido com o Banco do Brasil, mas eu acho que ele paga um pouco menos. Até porque o Banco do Brasil paga um pouquinho mais em sua média histórica. Mesmo assim, o Itaú não fica para trás, pagando 7,6% em sua média nos últimos 10 anos. Muitos vão achar ação cara. Eu não acho. Por quê?
A perspectiva para esse ano é que o lucro do Itaú cresça, pelo menos para os seus 53 bilhões, capturando esse trigger de queda na Selic e crescimento na carteira de crédito. Então, mesmo com a alta recente nas ações de mais de 100% em apenas um ano, se você pega aqui, ó, o valor de mercado do Itaú, que está em 514 bilhões, e você divide isso aqui, ó, né, pelo um lucro de 53 bi, você tem 9,6 vezes lucro. Então perceba que o banco está barato. E claro que a ação ordinária é cotada ali com 500 bi de valor de mercado, que está pegando como um todo a ação preferencial. Então se você pega aqui, ó, R$45 e multiplica por 11,3, a ação ordinária está por 496 bi de valor de mercado. Isso aqui está refletindo o valor de mercado das ações preferenciais. Então o banco ainda estaria mais barato, considerando a ação ordinária, você poderia estar pagando 9,3 vezes. Ah, Pablo, é caro? Claro que não, porque a média do Ibovespa é ser cotada em 13. Então somente para o Itaú retomar para a média histórica, eu nem estou considerando que o cenário tão otimista, as ações do banco precisarão subir ainda uns 40% na cotação. E a gente sabe que quando a gente tem um mercado aquecido, o Itaú é cotado por múltiplos ainda maiores, de 13, 15, até 16 vezes no mercado de alta. Então hoje você poderia estar comprando o banco aí com um upside aí provável de mais de 60%, caso a gente tenha uma alta generalizada na bolsa, como está acontecendo agora. Então eu ainda acho o Itaú barato, com uma boa perspectiva de provento, e o retorno embutido na ação pode ser interessante. E com qualidade, né? Você não vai ter dor de cabeça, porque é o maior banco privado aqui do país e raramente vai dar problema para o acionista. O Itaú, inclusive, é a minha segunda maior posição. Eu detenho aí 26% da minha carteira de ações nas ações do Banco Itaú. Terceira empresa aqui para se aposentar, as ações do BR Partners. O BR Partners, pessoal, não é uma empresa muito falada, porque é uma microcap, mas eu acredito que serve tanto para uma aposentadoria futura, para você que está olhando também para crescimento. Além de bons dividendos, você pode colher um bom crescimento nas ações do BR Partners, porque por ser uma microcap, a gente consegue entender de que o potencial de crescimento é mais elevado. Enquanto o Itaú e o Banco do Brasil vai crescer na média uns 9 a 11% ao ano, o BR Partners pode crescer 20% ao ano. Você já observa numa primeira lupa que ele está barato, porque mesmo aqui cotado por 11 vezes lucro, para uma empresa que cresce por 20, você tem 0,55 de PEG ratio do Lynch, que mostrava essa relação. O Lynch falava que quando está uma vez, quando o crescimento da empresa encontra o seu PL, aí é o preço justo. Então, para o BR Partners ficar mais ou menos caro, ele precisaria estar cotado pelo menos ali por 20 vezes o seu lucro, trazendo um potencial de alta, considerando a cotação atual de 11 vezes, fora que se o lucro crescer, esse PL vai ficar ainda menor. A gente sabe que uma queda na Selic, bancos de investimento, tende a crescer com bem mais velocidade do que bancos tradicionais relativo ao crédito. Então, se você coloca aqui menos 1 multiplicado por 100, o BR Partners ainda poderia se valorizar 81% na cotação para chegar aqui em mais ou menos R$30, que essa seria mais ou menos a cotação justa das ações do BR Partners. Eu percebo que está barato olhando por uma small cap. Você quer ver se ela crescer? Pensa comigo aqui, ó. Se o BR Partners crescer 20% ao ano e pagar mais ou menos uns 8 a 7% de juros, pode ter um retorno embutido na ação de mais de 28% ao ano na média. Essa é a vantagem de small caps. Você tem essa perspectiva, né, de uma rentabilidade maior em empresas maiores. E hoje o BR Partners representa a minha terceira maior posição, representando aí 13,32% da carteira. Acredito que sim, é para aposentadoria, nada é recomendação, e também serve como crescimento de valorização aqui na carteira do canal. Quarta ação aqui da lista, pessoal, que eu acho que também é para aposentadoria, as ações da BB Seguridade. A BB Seguridade segue subindo na cotação, perceba que voltou para os seus R$38, mas ainda está longe de estar cara. É uma empresa perene, uma seguradora, o setor de seguros é baixo penetrado, cresce uma taxa fixa e tecnicamente o setor de seguros é aquele filé mignon, porque você paga o seguro rural, paga seu seguro de vida, seguro prestamista e você reza para que o sinistro não aconteça. Então você tem uma segurança incalculável com relação a todos os setores. Eu diria que o setor de seguros é o mais seguro que a gente tem aqui na bolsa, tá? Porque para o setor de seguros dar problema, só se realmente o país entrasse numa catástrofe irreversível, coisa que nunca vai acontecer com o Brasil, por mais de ser um país emergente. Quando a gente pega aqui, ó, mesmo com uma queda no lucro no próximo ano, você ainda pode ter um dividendo interessante. Ela vai ter uns 8 bi de lucro, PL projetivo da BB Seguridade. Qual que é o valor de mercado da empresa hoje? O valor de mercado está nessa faixa de 76 bilhões. Então, se eu dividir 76 por 8, mesmo supondo uma queda no lucro por conta do enfraquecimento do crédito no Banco do Brasil e a subsidiária do banco, você tem aí 9,5 vezes de preço-lucro. A BB Seguridade é cotada na média em 12 a 13 vezes, então você ainda teria assim, um potencial de alta interessante, só para a ação retomar a média em 36% na cotação. Fora que em mercados de alta, a BB Seguridade também é precificada parecido com o Itaú, tá? Ela é precificada aí
por mais ou menos uns 15 a 16 vezes lucro, denotando também que é uma empresa de muita qualidade. E se você usar o inverso do preço-lucro para facilitar aqui os nossos cálculos e colocar um payout de 80%, supondo que ela vai ser um pouco mais conservador na distribuição de proventos, para este ano você poderia ter 8,4% no pior cenário de yield. Se a empresa crescer a uma taxa que seja, vai ser usar aqui ó, 1 menos payout médio da empresa é de 80, porém ela tem um ROI, quando a gente coloca o retorno sobre o patrimônio líquido médio da BB Seguridade, fica mais ou menos aqui numa faixa de 70%. Então se você coloca aqui ó, 75%, eu não tô sendo tão otimista, se ela vai crescer 15% ao ano. Eu não acredito que vai crescer tudo isso, tá, pessoal? Acredito que vai crescer uns 12 a 11% ao ano, que fica mais na realidade da empresa mesmo. Então, se eu pegar aqui, ó, 15, mais ou menos 10%, somado a um yield e somado a um reinvestimento, o retorno embutido no preço da ação poderia ser de 21% ao ano, denotando que a BB Seguridade poderia sim estar barata, tanto proporcionando para você aposentadoria e também uma apreciação nas ações. BB Seguridade representa a quarta maior posição da carteira do canal. E hoje eu tenho 475 ações de BB Seguridade, tá? Quinta empresa para se aposentar, que também tem um gatilho de crescimento, é um pouquinho mais arriscada, mas eu acredito que para o investidor que for paciente vai conseguir colher bons frutos. As ações da Petrobras. A Petrobras vai passar por um grande crescimento relativo à margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Se você já olha, aqui bateu o olho, o retorno foi magnífico, 2.800% em apenas 10 anos. Sabe quanto isso dá em taxa anual composta para investidores? Quem tinha 100 mil ganhou 2.800%, transformou em 2,8 milhões sem fazer absolutamente nada. Isso dá 40% ao ano na média. É muita rentabilidade, pessoal, retorno bem excepcional. E detalhe que hoje Petro tá barata, sendo negociada por um EV/EBITDA na faixa de 4 vezes. A média dela é ser precificada por mais ou menos 7 a 8. Então, somente para o mercado pagar a média de Petro, já vou seguir direto e reto, não vou ficar aqui e estender esse vídeo. Se eu pegar, Petro deveria valer na bolsa pelo menos 1,2 trilhão de valor de mercado para justificar essa geração de caixa e esse lucro líquido de mais de 90 bilhões por ano. Se eu dividir isso aqui, ó, pelo valor de mercado atual de Petrobras, você tem um potencial de alta de 152% na cotação, denotando que a ação poderia sim dobrar na sua carteira e dividendos podem ser atrativos, porque caso o preço do barril fique acima de 40 dólares, o provento pode ser na faixa de 8 a 9% ao ano na média. E Petro, né? Se você pega num ciclo de baixa, você consegue sim acumular uma boa renda passiva, fora também o bom potencial de valorização que a empresa vai te entregar. Por mais que a empresa não se valorize tanto, grande parte desse retorno aqui de 2.800% nesses últimos 10 anos foram oriundos dos dividendos, tá? Inclusive Petrobras representa a minha quinta maior posição na carteira do canal. Tenho quase 7% da carteira nas ações da Petrobras, que dá uma posição de 440 ações aqui da empresa. E por último, temos as ações da Vale, pessoal, que seguem se valorizando fortemente um ano, mais de 76% em pouco tempo. As ações da Vale é uma mineradora, também ali do setor de commodities, por mais que seja uma empresa cíclica, gerou muito valor para o acionista. Você pegar aqui nos últimos 10 anos, ó, 1.596% de retorno. O engraçado é que grandes retornos aqui estão nas cíclicas, justamente porque elas têm um risco maior, mais volatilidade, e a depender do seu preço de compra, você consegue sim um retorno imensuravelmente maior. Mas a questão, pessoal, por mais que a Vale seja cíclica, ela sempre pagou bons proventos. Perceba que a média aqui da empresa fica de 10% ao ano, até mais que o Banco do Brasil. Então, olha só, o pessoal despreza a Vale, mas a Vale paga um dividendo bem monstruoso. E se você pega a empresa num ciclo de baixa, além de você conseguir multiplicar seu capital muitas vezes com valorização, você ainda consegue ter um dividendo bem acima da média. É uma empresa que também nunca vai quebrar, por mais que já foi estatal, hoje não é mais do governo, é privada, o governo também ainda não deixaria quebrar, porque a Vale, pessoal, é extremamente essencial para o nosso país na produção de pelota de minério de ferro, representa uma grande participação no PIB global, no PIB nacional, perdão, aqui do país, tá? Se eu pegar aqui, ó, o preço justo de Vale, observando pela lógica do Graham, né? Você consegue observar de que, para a Vale ser precificada pelo menos pelo seu preço justo, a ação precisaria custar R$ 127. Então, mesmo após a alta nas ações, ela está barata, podendo ainda ter um upside de 46% na cotação. Um termômetro que mede essa justificativa é o EV/EBITDA. A Vale tem tido o EBITDA anual na faixa de 80 bi. Qual que é o valor de firma da empresa? A gente tira muito por EV sobre EBITDA nesse setor mais cíclico. Então, se você pega aqui, ó, valor de firma, né? E subtrai pelo EBITDA dos últimos 12 meses, você tende que a Vale está por 6 vezes. Ela mais ou menos custa na média 9. Então, somente para o mercado pagar a média de Vale, supondo o EBITDA aqui de 80 bilhões por ano, você tem 720 bi, descontando a dívida líquida, vale pelo menos
custa na bolsa 654 bi de valor de mercado. Dividindo por este valor de mercado atual, você ainda teria um upside nas ações de 63%, trazendo aí para você também um bom potencial. Aliado a um provém interessante, nossa, a Vale poderia ser aí uma ótima geradora de valor olhando para médio prazo. Por mais que já tenha gerado aí para o acionista que segurou a longo prazo em mais de 1.500%. Isso reforça, pessoal, que tudo você precisa pensar a longo prazo. Você não vai pegar os grandes retornos na bolsa trabalhando no curto prazo. Não tem jeito, tá? Pessoal já pensa aqui que na primeira alta que tiver de Vale já tem que vender. Não é, pessoal. Você pensa a longo prazo ou não pensa? É que nem a frase do Warren Buffett, tá? Se você não pensa carregar a empresa pelo menos para os próximos 10 anos, é melhor nem comprar. A venda, ela tem que ser muito justificada. Ela tem que ser, por exemplo, se você acha uma oportunidade muito maior, que você vai segurar para os 10 anos e vai dar mais retorno, então tem que ser muito justificada. Eu, em particular, não pretendo vender nenhuma ação aqui da minha carteira, pelo menos para os próximos 10 anos. Vamos ver qual que será o efeito composto lá no longuíssimo prazo, tá? E acredito que Vale pode ser aí uma excelente integrante. Inclusive, ela representa a minha sexta maior posição, com quase 3% da carteira total. Uma posição pequena? É, mas é que não deu tempo de eu acumular. Na verdade, ela era para ela ter ali o mesmo tamanho da Petrobras, mas infelizmente acabou se valorizando muito. Eu espero aí uma correção nos preços, né? Para que talvez eu possa voltar a abocanhar um pouco de ações da Vale, principalmente com uma queda que for acontecer, porque é uma empresa que eu pretendo ter uma grande posição, pelo menos ali uns 10 a 15% da carteira do canal, e uns 10% para ser mais exato, eu queria ter em Vale, principalmente em preços muito baratos, tá? Eu acho uma empresa de muita qualidade, que paga dividendos e sim, tem um bom potencial de crescimento olhando lá na frente. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que é que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que me trouxesse facilidade. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para essa vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é aí totalmente automatizada. A cada balanço, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente. E já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm essas ações e qual a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, de todas da lista aqui citadas, eu tenho todas e eu pretendo continuar aumentando posição em todas essas ações, porque eu acho muito promissor olhando tudo aqui para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!